O Asus VivoBook 15 é mais um intermediário que veio para bater de frente com os Samsung Book, os Dell Inspiron e os Acer Aspire 5. Aqui nós temos o i7 1165G7 SSD de fábrica e a GeForce MX 330 ou MX 350, a depender da versão escolhida. A minha versão, emprestada pela Asus, veio com a GeForce MX 330. O VivoBook começa impressionando por causa da presença de um teclado retroiluminado, que ainda é uma raridade no Brasil entre os básicos e os intermediários. É uma pena que não são todas as variantes do VivoBook que acompanham, essa funcionalidade. Na descrição eu vou deixar quais modelos tem, junto também com nossa comunidade de promoções boletando.com para você comprar seu notebook pelo menor preço. O único ponto que eu não entendi nesse teclado foi a tecla Enter com acabamento verde, Eu achei meio que desnecessária, mas é aquela coisa, O fabricante gosta de colocar essas coisinhas diferentes para dar uma identidade ao produto, Bom, o lado bom é que o teclado, apesar de não ser muito bonito, por causa dessa tecla verde, ele é confortável. Outro ponto que me chamou a atenção é que ele permite que você use o chip gráfico dedicado, algo raro nos intermediários de hoje, que vem com o adesivo da Nvidia, mas como enfeite. Para quem está por fora, é muito comum no caso dos intermediários, você não conseguir extrair o desempenho máximo do seu chip gráfico. Aí você não consegue jogar e também não consegue ter um desempenho tão legal em aplicações profissionais que precisam de um chip gráfico dedicado. Como é o caso, por exemplo, dos Dell Inspiron, que eu mostrei aqui do canal, e também do Acer Aspire 5 de 14 polegadas, que podem até ficar mais rápidos se você desabilitar o chip gráfico dedicado e deixar rodando com o chip gráfico integrado da Intel. No VivoBook eu consegui rodar um CS e alguns jogos mais leves. Até certo ponto, pessoal, porque a experiência não foi lá assim essas coisas de perfeita. Ele teve sim travamentos aleatórios, porque ele limita o processador enquanto o chip gráfico é usado. Então, a depender do jogo, isso não pode ser tão legal. Aí tem que experimentar, Eu recomendo só para jogos mais leves, justamente por isso. E além disso, em jogos muito pesados, ele descarrega a bateria mesmo com a fonte conectada. Isso é um sintoma comum em notebooks que não tem uma fonte forte o suficiente para aguentar a configuração que tem. Como esse não é um notebook gamer, eu não achei algo gravíssimo, tá pessoal? Mas todas as máquinas aqui no canal passam por testes pesados justamente para revelar seus limites. E lembre que ele tem modo turbo. Se você apertar as teclas FN e F, ele aumenta a velocidade das ventoinhas e também melhora aí um pouquinho do desempenho, tá? No geral. Então, é sempre recomendado que você ative esse modo quando você for usar alguma aplicação ou jogo mais pesado. E fiquem atentos que a versão do VivoBook com a GeForce MX 350 pode apresentar resultados diferentes dos meus em questão de estabilidade, tá? Não é porque aqui rodou o jogo que essa outra versão vai rodar também. Pode ser que o chip gráfico tenha um power diferente, seja uma versão diferente, e aí as coisas mudem. Já no uso profissional, o Samsung Book se sai bem melhor do que o Asus VivoBook. Em parte por causa da GeForce MX 450, mas também por causa do power maior do processador, tá? Mesmo no modo turbo, o VivoBook fica para trás. Então, resumindo, em jogos, o VivoBook tende a ser mais estável, a ter menos travadas aleatórias, mesmo com um chip gráfico mais fraco, porém o Samsung Book tende a ganhar no desempenho bruto em aplicações profissionais. Por dentro temos um slot de RAM, essa versão veio com um pente de 8 GB instalado e mais 8 GB de RAM soldados. Temos também um slot M2 e o slot do HD. Infelizmente, ele não veio com o kit de instalação do HD na caixa. Eu entrei em contato com a Asus e eles me informaram que o kit de instalação do HD pode ser adquirido na assistência técnica. E no caso de upgrades, é necessário levar o notebook para não invalidar a sua garantia. E na bateria ele me deu 4 horas de duração no uso leve, fazendo streaming de vídeo. Na construção, aí sim ele dá um show em cima do Samsung Book, tá? Mas também não é uma tarefa difícil. Como vocês sabem, o Samsung Book tem uma das piores, se não a pior, construção do mercado brasileiro atualmente. Você literalmente consegue dobrar o Samsung Book com sua mão. O VivoBook, pelo menos, tem um corpo rígido e a tampa é em metal. Na tela foi onde a Asus perdeu a oportunidade de fazer diferente. Ela seguiu o que praticamente todas as empresas fazem. Escolheu o painel TN de baixo custo, qualidade e ângulo de visão ruins, presente em praticamente todos os intermediários e básicos brasileiros.
No touchpad eu achei que faltou uma textura um pouco mais lisa e ele também não é dos maiores. Já no som ele se destaca, eu acredito que esse seja o intermediário com o melhor par de alto-falantes. E na conectividade ficamos dentro do padrão, mas a porta USB-C não suporta vídeo. E falando em vídeo, eu tive um probleminha relacionado à porta HDMI. Toda vez que eu liguei o notebook com um monitor conectado, eu tive que desconectar e conectar o cabo HDMI para a imagem ser exibida. Como vocês sabem, eu não sou o maior fã dos intermediários, porque eles são muito mais caros do que os básicos, não oferecem muito mais e ainda tem um preço próximo ou igual aos ultrafinos premium, que aí sim oferecem muito mais, né? E quando eles têm chip gráfico dedicado, né? Quando o intermediário resolve ter um chip gráfico dedicado, muitas vezes você nem consegue usar em aplicações mais pesadas. Então você paga por algo que você não consegue usufruir, né, do seu desempenho total. É difícil, pessoal, dizer qual é o melhor. Na verdade, eu diria que nem tem o melhor, porque cada um tem seus pontos fortes e fracos. No final do dia, o que vai acontecer é que você vai ter que engolir alguma coisa independente do intermediário que você escolher. Os Dell Inspiron, por exemplo, né, no caso do modelo que eu testei, que foi o i5502, vai te dar aquela esperança de um bom pacote oferecendo tela IPS, teclado retroiluminado e um bom design. Só que ao mesmo tempo você também vai ganhar um péssimo desempenho em poder de processamento. Então você paga mais, né, por esses elementos, mas acaba ganhando um desempenho, né, de um notebook básico, né? Você paga por um premium, entre aspas, mas ganha o desempenho do básico. O Acer Aspire 5 na versão que eu testei, né, com a MX350 e 14 polegadas, costuma oferecer um preço bem competitivo pela configuração. Mas ele também tem seus problemas de desempenho, tem tela TN e o teclado tem um perfil baixo e não é retroiluminado. O Samsung Book tem o melhor desempenho para o uso profissional, mas ao mesmo tempo não te deixa usar o chip gráfico dedicado para jogos, tem uma péssima construção, tem tela TN e o teclado não é retroiluminado. E aí temos o notebook da vez, o Asus VivoBook, que faz um pouco diferente em relação ao Acer Aspire e o Samsung Book, já que oferece teclado retroiluminado e também permite que você rode alguns joguinhos. Mas ao mesmo tempo, ele ainda traz a tela TN, assim como os outros. E para finalizar, o preço de lançamento está bem salgado, tá, pessoal? Eu espero que isso mude no futuro. Principalmente porque a Asus resolveu trazer todos os modelos i7, né? Eu não sei porquê, mas enfim, como vocês sabem, quando o processador i7, o notebook é um pouco mais caro, mesmo não tendo assim aquela diferença de desempenho, né? Pode ser que no futuro a Asus, né, resolva lançar um modelo i5, eu espero que isso aconteça, e se acontecer, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, porque, né, é sempre interessante ter uma versão i5, porque vai ter um custo menor, vai ter um preço mais barato. Então é isso, continuamos sem muitas emoções no mercado de intermediários, né? Por isso que eu falo, pessoal, compre logo um ultrafino premium e seja mais feliz. O próprio ZenBook da Asus vai te oferecer mais por um preço parecido, né? E também temos o LG Gram, né? O MacBook Air M1. Todas essas opções vão oferecer um pacote bem melhor do que o VivoBook, né? Eles só não vão ter o chip gráfico dedicado que o VivoBook tem, mas em muitos casos, muita gente nem vai usar, né? Acha que precisa, mas acaba não usando. Então reflita sobre isso, porque tem muito intermediário com preço de ultrafino premium, né? Então vá logo no ultrafino premium e seja feliz. E se você precisa de um chip gráfico dedicado, vá nos notebooks gamer. Eu sei, muitos notebooks gamer têm a aparência de notebook gamer, mas não tem jeito. Você está no Brasil, então você tem que se adaptar ao nosso mercado, né? Fechadinho, né? Que a gente só tem uma opção ali e outra aqui. Então é isso, né? É isso, a gente tem que sobreviver e ir aprendendo, né? Vou ficando por aqui. Um abraço.